As principais diferenças de um rostinho de bebê para um rostinho humanizado. A primeira coisa que a gente observa aqui, por exemplo, analisando um rosto adulto, é que o rosto adulto, ele é um rosto mais comprido e ele é um rosto com medidas mais simétricas, vamos dizer assim. A gente segue meio que um padrão de medida onde bate a orelha, aonde bate, onde estão localizados os olhos. Quando a gente olha a cabeça por cima mesmo, ele tem um formato de um ovo. Essa parte da frente é como se fosse um arco para a gente visualizar os olhos, o volume da boca. Então a gente tem, observando em formas geométricas, um rosto mais reto e mais cheio de linhas retas. Quando a gente olha uma criança, a gente tem uma forma mais arredondada. Olha a diferença que a gente tem do rosto de uma criança, por exemplo, para um crânio de uma pessoa adulta. Esse aqui é um crânio de uma pessoa adulta. Se a gente for modelar, por exemplo, esse rosto nesse crânio, vai dar errado, vai ficar errado. Porque a formação do maxilar, ó, olha como que é diferente. A formação da estrutura do rosto é diferente, né? É bem diferente. Quando a gente pensa em formas geométricas da cabeça de um bebê, é como se a gente usasse duas bolinhas encaixadas. A frente para fazer a parte de baixo e a bolinha de cima para fazer a parte de cima do crânio. Se a gente observar, o bebê, esse daqui na verdade ele não chega a ser um bebê, é uma criança que já anda, né? Ele tem o crânio grande. O bebê, ele tem o crânio grande, ele é cabeçudinho, vamos dizer assim. Ó, essa foto aqui dá para ver bem, ó. Tá vendo? E diferente de uma pessoa adulta, o crânio já é mais simétrico. Aqui ó, tem bastante referência legal de 20 semanas, de 29 semanas, 31, 32, e aí quando nasce o bebê. A gente, quando já é maiorzinho, a gente tem já que analisar isso quando a gente vai montar a escultura, tá? Rosto de bebê, cabeça de bebê é maior em proporção ao corpo. Neném, então, é mais cabeçudo. Ó, eu vou usar papel alumínio, mas você pode usar bolinha de isopor se você quiser, tá? Como você está começando na modelagem, é interessante você imprimir uma referência e analisar as medidas em cima dela. Por exemplo, a gente sabe aqui que essa parte do crânio de trás tem uma bolinha, certo? Antes de eu colocar a massa, eu vou montar a estrutura de papel alumínio. Papel alumínio normal, eu paguei acho que um pouquinho nele. Vamos ver se esse tamanho aqui vai dar. O papel alumínio não se dobra, tá? Ele se amassa para dar volume. Vamos ver se vai dar o tamanho mais ou menos, para a gente já começar a trabalhar. Como você não vai ter essa referência de medida geométrica quando você pegar uma foto de cliente, por exemplo, eu vou usar essas daqui, tá? A gente coloca aqui em cima da referência e analisa. Na minha opinião, tá bom o tamanho, porque se eu fizer uma bolinha muito grande, na hora que eu for forrar de massa, eu corro o risco dele ficar muito cabeçudo, diferente da referência. Ó, agora eu vou forrar com massa branca, tá? Eu não tingi a massa, mas você pode fazer já na cor pele do bebê, se você quiser, tá bom? Certo. Ó, eu vou abrir a massa e vou colocar a bolinha aqui. Vamos colocar aqui, ó, e você vê que ele ficou faltando um pouquinho de espaço aqui, mas eu vou deixar ele dessa forma, porque na parte de trás, ó, ele tá ok. Como a gente vai acrescentando massa, a gente deixa ele sempre com um pouquinho a menos de massa na medida. Agora, depois que a gente fez a parte de trás do crânio do bebê, a gente tem que pensar em fazer a parte da frente do rostinho dele. É aí que entra as diferenças do rosto adulto para o rosto infantil. Quando a gente olha a forma do rostinho do bebê, ele tem uma forma mais arredondada. E é isso que a gente tem que sempre estar buscando na modelagem. Quando a gente vai colocar essa parte da frente do rosto do bebê, a gente analisa assim, ó. A gente pega a massa e mede assim na referência, se você estiver usando a referência da fotinha. E para unir essa parte na bolinha, a gente vem aqui, ó, com a palma da mão e empurra ela para cá. É interessante você esperar essa bolinha secar, tá? Para que ela não danifique e não perca o formato. Para unir, né? Isso, Você faz a bolinha de trás do crânio e aí você vem para unir, espera secar, né? E aí depois você vem unindo aqui a parte da frente.
E aqui a gente também vai trabalhar com medidas. E eu vou te mostrar como que você vai analisar essas medidas agora, tá? Ó, a gente olha aqui também na referência que a gente está trabalhando, que o topo da cabeça do neném é a parte mais alta, diferente da pessoa adulta. O crânio do adulto, esse meio é o mais alto, o neném é aqui atrás, tá vendo? Uhum. Então, aqui na estrutura, a gente já começa a dar esses pré-formatos. Vamos arredondar esse rostinho e vamos deixar essa parte aqui mais levantada. E aí, onde que eu vou colocar o olho, onde que eu vou colocar a boca? Então, se a gente vai fazer a medida aqui do olho, ó, a gente tem mais ou menos nessa região aqui, ó. Tô vendo. Então, a primeira medida do olho tá aqui. Um pouco mais para baixo do centro do crânio, na parte de trás, tá vendo? Uhum. Beleza. Já sei aonde tá o olho dele aqui. Se eu quiser, eu posso dar uma forma inicial aqui nesse olhinho. Vê que ele é mais afundado nos cantos, né? Então, a gente pode vir aqui com o dedo mesmo, ou com uma ferramenta. Você pode usar o cabo de um pincel modelador, você pode usar boleador, se você quiser, tá? Uhum. E aí, eu vou vir aqui e vou dar essa primeira forma no rostinho dele. Sempre lembrando, Márcio, o seguinte... Quando a gente olha uma pessoa de lado, a gente consegue ver o olho dela. Então, é importante a gente fazer esse achatamento na lateral, tá? Uhum. Certo. Ó, marquei o olhinho dele aqui. Ou aprofundado, na verdade, né? Eu vou usar a pérola aqui só por questão didática, mas você pode usar um olhinho feito de massa de biscuit, tá? Uhum. Antes da gente colocar a pérola, a gente vai medir, mais ou menos aqui, a distância entre esses olhos. Olhando essa foto aqui dessa referência, deixa eu levantar um pouquinho aqui para você enxergar. Eu tenho essa medida aqui no meio, vou marcar o meio do rostinho dele aqui para a gente se orientar, tá? Uhum. Eu tenho essa medida aqui, que é basicamente... Não é o mesmo tamanho do olho dele. Então, a gente já sabe, por exemplo, que um adulto teria como se fosse um terceiro olho aqui. O do bebê, essa parte é mais larga, ó. É maior do que o olho dele, tá vendo? Do que o olho. Então, eu tenho... Isso, aham. Então, eu tenho que vir aqui e marcar essa distância. Você não precisa ter o paquímetro, você pode usar o compasso, tá? Certo. Ó, vou fazer o buraquinho aqui do olho, na distância que a gente marcou. E isso aqui, na distância, você vai analisar na sua referência também que você tá usando, tá? Ok. Ó. A gente vai colocar o olhinho aqui. Eu tô usando pérola só pra eu conseguir te explicar, mas faz o olhinho mesmo, tá bom? É importante. Ó, coloquei os dois olhinhos aqui. Agora, uma coisa que é bem legal para você observar também no rostinho de bebê, que é um diferencial muito grande do rosto adulto, é essa parte aqui, ó, afundada. Porque a formação óssea dele ainda não está completa. Ó, de uma pessoa adulta, o crânio seria mais reto, né? Uhum. Isso aí. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou olhar onde que começa esse afundado. O afundado, ele é mais visível, ele começa aqui na linha dos olhos. Então, para eu não errar e colocar, por exemplo, um nariz na testa, eu vou marcar aqui, ó, a linha dos olhos e vou tirar um pouquinho de massa, tá vendo? Tô vendo. Ó. Vou alisar. E aqui você já tem a primeira estrutura montada do rostinho do bebê.